gostava de chamar aqui a atenção para uma coisa, que é... Nós, na história da humanidade, temos tido grandes líderes espirituais, grandes seres humanos que nos ensinaram formas mais inteligentes de lidar com os problemas que temos. Quando fala dos problemas do sofrimento, um dos maiores seres humanos que resolveu isso foi o Buda Gautama, o Siddhartha, que disse de modo muito claro que todos esses problemas provinham do ego. Eram problemas do ego. Enquanto o ser humano não resolver os problemas do ego, nós não vamos resolver problemas absolutamente nenhum que tenham a ver com guerras, ou com necessidade de prisões, ou com necessidade de curas, ou com necessidade de internamentos, etc. Portanto, ultimamente, de forma última, o problema está como é que cada um de nós lida com o seu próprio ego, como é que nós lidamos com a agressividade em nós, como é que eu lido com o agressor em mim, ou a parte de mim que pode estar mais enferma, mais doente, etc. Portanto, em relação à resposta direta para a sua pergunta, claro que não posso, vou passar-vos já a vocês os dois a palavra, pode ser que vocês tenham alguma solução melhor. Não, eu para a ego não tenho solução nenhuma. Portanto, aqui de forma última, no fundo, o problema é como é que nós lidamos com o problema do nosso ego. E isso é um dos grandes problemas da humanidade, se não o maior. Já agora, qual é a contribuição da geometria sagrada para esta questão? Quer dizer, de forma sucinta, claro. Já devo ter assustado tanto aqui para falar. Do resto também. Um dos grandes adágios de todas as linhagens tradicionais iniciáticas é o famoso conhece-te a ti mesmo. Portanto, a geometria sagrada passa por um convite à pessoa se conhecer a si mesmo. A usar a palavra pessoa, estou a usar a palavra errada, provavelmente. Ao indivíduo conhecer-se a si mesmo, através de uma prática que o põe em contacto com a arte de traçar, mas também com um contacto constante com forças naturais, com presenças naturais, para perceber o modo como reage, como tem tendência para reagir. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo muito simples. O tarot de Marselha, o famoso tarot de Marselha, é um jogo de cartas em que está colocado de forma oculta a filosofia dos antigos construtores. E segundo essa filosofia, existem 4 famílias. A família dos artesãos, ou dos comerciantes, que é representada pelo elemento terra e, portanto, pelos ouros, pelos dinheiros. A família dos guerreiros, que usam a espada. A família dos magos, que usam os bastões, os paus. A família dos sacerdotes, que usam o cálice, ou a copa. Todas estas 4 vias permitem conhecer-nos a nós mesmos. Eu, se tiver tendência para ser um guerreiro na minha ação, eu tenho que passar claramente pelas espadas, pela via da espada, para perceber como sou. Se eu tiver tendência para ser um artesão ou um comerciante, eu terei que compreender a linhagem dos ouros. Mas o que o tarot de Marselha propõe é que, no final de tudo, cada um de nós passe pela experiência das 4 posturas para nos tornarmos a famosa carta do andrógeno, que chegou ao fim do seu percurso e que ficou coroado em glória numa figura que é importantíssima na geometria sagrada, que é a Vésica Piscis. Portanto, a figura que é feita quando 2 círculos se encontram de forma harmoniosa. Se eu tiver uma circunferência que se encontra com outra circunferência de forma harmónica, eu vou encontrar esta forma aqui, que é em geometria sagrada, conhecida com o nome de Mandorla, ou Vésica Piscis. E, portanto, o andrógeno, a carta 21 do tarot, representa o andrógeno no meio de uma coroa de louros que tem esta forma, e que tem os 4 animais dos evangelistas nos cantos, e que representa, portanto, a vitória sobre as quatro famílias, os 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo. Portanto, a geometria sagrada ensina que existem 4 grandes elementos, 4 grandes direções,
vários encontros de vários universos que estão em nós, que estão na natureza. E que nós, se nos conhecermos a nós mesmos, poderemos encontrar forma de os harmonizar em nós. E harmonizamos não é identificando-nos a uma linhagem só, mas sim fazendo a experiência de todas elas. É um trabalho extremamente criativo, porque ao mesmo tempo estás aqui a dizer que se seguirmos e chamemos assim esse método, poderemos aceder ao conhecimento de nós próprios e nesse sentido também ao conhecimento daquilo que nos rodeia, do mundo nesse sentido. Mas esse conhecimento exige poesia, exige criatividade nesse sentido, exige transcendência. Não basta seguir essas, não gosto da palavra, mas essas regras. Há que superá-las, há que transcendê-las. Cada um de nós de maneira diferente, suponho. Eu gosto das tuas intervenções. Gostava para já se nos remetermos, por exemplo, aos Lusíadas e ao famoso canto nono dos Lusíadas, em que Tétis leva Vasco da Gama, que regressa vitorioso ou com sucesso da sua expedição à Índia, e que na Ilha dos Amores, na famosa Ilha dos Amores, o leva ao alto da montanha, do qual ele avista e alcança a mecânica que rege a regra do mundo, a regra do universo. É isso que procura o iniciado, de modo final. É compreender a regra. Não para que ela seja castradora, mas para que ela seja uma base de criatividade. Segundo a geometria sagrada, por exemplo, o que nós chamamos de limites, nós temos, por exemplo, uma noção muito negativa sobre o limite, sobre o que é limitado. Pensamos que uma coisa limitada é uma coisa muito negativa. Segundo a geometria sagrada, o limite é completamente necessário para eu compreender o alcance da minha ação. Nós chamamos isto em geometria o raio da ação, o raio de uma circunferência. Eu tenho que saber de quanto é que eu vou abrir a circunferência. Se eu abro a circunferência demasiado, eu não consigo manifestá-la. Perco as forças. Portanto, tenho que saber até onde é que vou. Por exemplo, os antigos construtores de cidades estabeleciam sempre um centro a partir do qual era manifestada a cidade. Era a primeira tarefa, era estabelecer o centro onde ficava o poder político ou espiritual da cidade. E a seguir calculavam o limite máximo da expansão da cidade. Nas nossas cidades atuais, esse limite máximo de expansão foi ultrapassado. O que tem acontecido é que temos guetos cada vez mais caóticos para lá desses limites que tinham sido calculados como estando ainda ligados ao centro que tinha sido estabelecido em primeiro lugar. Portanto, aqui a regra, o limite, não são coisas vistas como a medida, a dimensão, não são coisas que são vistas como negativas. São coisas que são vistas como é, por exemplo, uma tela para um pintor. Eu, se quero começar um quadro, eu vou primeiro escolher uma tela. Eu tenho a liberdade de escolher o formato da tela, a dimensão da tela, o material da tela, tudo isso. Mas eu preciso da tela para pintar. Eu preciso de um suporte para pintar. Se eu não tiver o suporte, bom, posso fazer outro tipo de pinturas, mas na pintura que eu faço eu necessito da tela. Portanto, a tela para mim é uma limitação, mas que me permite manifestar aquilo que eu quero manifestar. E a minha ideia criativa que tem, que está dependente, hoje em dia não, mas antigamente, da quantidade de materiais que eu tenho. Imaginem, por exemplo, os pintores renascentistas que queriam pintar com o famoso azul ultramarino, que era feito com pedra lápis lazuli moída, que valia mais caro do que o ouro. Eles não podiam imaginar quadros muito grandes, porque senão ficavam imediatamente sem azul, o patrocinador não lhes dava mais azul de certeza e eles não conseguiam terminar o quadro. Portanto, essa noção de limitação, só a partir do momento em que nós criamos uma mentalidade que estimula o artista a ser ilimitado, é que começamos a encontrar esse problema. Por exemplo, nessa questão que estavas a dizer, que há um momento a cidade pensada a partir de um centro e com uma ideia clara de qual seria o raio de alcance ou de expansão até ao qual ela poderia crescer ou desenvolver-se. E se ela ultrapassar esse limite, como agora, isso não é aquele caos
que de certa forma também é gerador e que depois irá levar a uma harmonia qualquer. Não estamos sempre bem. Existe uma forma de geometria fractal que é chamada um hexágono de Koch, ou Koch, e que representa um hexagrama que começa a ter saliências de outros hexagramas e que vai criando saliências que estão a sair para fora do hexagrama, mas ainda centrados. Ou seja, imaginem, estamos a falar aqui de uma circunstância que é, eu estou a usar uma circunferência porque é a figura mais simples para isto agora, um centro de uma cidade e um raio de expansão da cidade. Se eu ultrapassar esse raio de expansão da cidade, ou se a cidade no seu desenvolvimento ultrapassar o seu raio, tudo que está para lá deste centro perdeu contacto com o centro que rege, que faz a gestão de tudo o resto. A única hipótese é criar outros centros que estão em ligação com este, a partir do qual irradiam estruturas filhas, se quiserem, do centro. E isto é uma forma de desenvolvimento fractal. E voltamos então outra vez às geometrias caóticas. Como gerir o caos?